Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Coisas que a mata esconde. Saudações, Luciano e amigos. Meu nome é Ricardo Colombini e eu sou de Belém, no Pará. Eu vou contar isso do jeito mais direto possível, porque até hoje, quando eu lembro daquela madrugada, meu peito aperta e as minhas mãos ficam úmidas. Não foi uma visão rápida, não foi impressão minha. Não foi a sombra de uma árvore, por exemplo. Eu vi tudo com clareza, e eu sei que os meus companheiros também viram, mesmo que alguns finjam que não. Eu era militar na época, e por mais que eu já tivesse vivido noites tensas, emboscadas, rondas cansativas e algumas situações complicadas, nada chegou perto do que aconteceu naquele retorno para o quartel. A gente tinha passado o dia numa operação numa comunidade afastada, subindo e descendo ladeira desde cedo, e quando tudo terminou já era bem tarde. O corpo estava exausto, e o único pensamento era chegar no alojamento, comer alguma coisa e desabar na cama. Éramos 5 dentro do jipe, eu, o motorista, o capitão e mais 2 soldados. O caminho era uma estrada de terra que serpenteava no meio da mata fechada. A noite estava tão escura que os faróis pareciam mais fracos. A impressão era de que a luz batia no muro de sombras e parava por ali mesmo. O jipe avançava devagar porque o terreno era cheio de buracos, pedras soltas e aquelas curvas que surgem do nada. De vez em quando o motor fazia um barulho forte e ecoava pela mata, misturando com o som dos insetos e dos bichos distantes. Eu estava quase cochilando quando o motorista freou de repente. O corpo de todo mundo foi para frente na hora. E aí eu pensei que tivesse aparecido um animal na pista, mas quando eu olhei, eu vi um homem correndo no meio do caminho. Ele tropeçava, cambaleava, a roupa dele estava toda rasgada e ele estava descalço. Ele parecia mais morto do que vivo. Quando ele percebeu a luz, ele levantou os braços, balançando os cotovelos descontroladamente, como se estivesse implorando para não ser atropelado. O capitão mandou a gente descer. Eu fui um dos primeiros a chegar perto dele. O homem tremia tanto que parecia que os ossos batiam por dentro da pele. Ele não conseguia falar direito no começo, só ficava olhando para trás, para a mata, como se estivesse procurando alguma coisa que podia surgir a qualquer momento. Quando finalmente ele conseguiu soltar as palavras, ele contou que estava sendo perseguido. Ele disse que fugiu do barraco dele, correu pela mata inteira e que uma criatura tinha vindo atrás dele o caminho todo. O jeito que ele falava não era de alguém inventando histórias para causar pena. O rosto dele estava marcado pelo pavor. Seus olhos estavam arregalados, a respiração curta, as mãos agarrando o braço de quem estivesse perto, como se ele precisasse ter certeza de que nós ali éramos pessoas de carne e osso. Um dos soldados riu nervoso e disse que aquilo ali com certeza era mentira. Outro mexeu na arma e murmurou que esse tipo de história só serve para assustar gente novata. Eu não falei nada, mas o desconforto me atingiu de um jeito estranho. Eu já tinha visto gente com medo, gente desesperada, gente inventando desculpas, mas aquele homem parecia estar à beira de desmaiar de terror. Foi aí que escutamos as primeiras folhas se mexendo lá dentro da mata. Não era um bicho pequeno. Galhos quebravam lá atrás como se alguma coisa pesada tivesse se deslocando. A gente apontou as lanternas, mas a luz não entrava muito. Só iluminava um pedaço torto dos troncos, uns cipós e aquele escuro gelatinoso da floresta, à noite. Quando eu já estava quase convencido de que o sujeito estava surtado,
A criatura apareceu. Ela veio de cima, descendo entre as copas, como se tivesse se soltado de um galho muito alto. Eu vi primeiro a sombra, depois o contorno e, por fim, a forma completa quando ela passou perto da claridade dos faróis. Eu nunca tinha visto nada parecido na vida. A criatura tinha o corpo parecido com o de uma pessoa, só que deformado. Os braços eram enormes e terminavam em asas. Asas cobertas de penas escuras que brilhavam levemente com a luz. Não eram braços humanos e também não eram asas de qualquer pássaro conhecido. Era uma mistura impossível. As pernas eram tortas e terminavam em garras, como as de uma ave grande, só que mais longas, afiadas e fortes. E o rosto era monstruoso. Parecia metade de um homem, metade de uma ave, com o bico torto e os olhos amarelados que encaravam a gente como se estivéssemos invadindo o território dela. O homem que encontramos se jogou no chão gemendo de desespero. Eu só conseguia olhar para a criatura, que voava abaixo num movimento que parecia estudado, como se ela soubesse exatamente que nós estávamos com muito medo. O capitão deu ordem para levantar as armas e a gente não pensou duas vezes. A primeira rajada iluminou a estrada inteira. As balas cortaram o ar, mas a criatura desviou fácil, num movimento rápido demais para qualquer animal conhecido. Ela subia, descia e circulava a gente como se estivesse escolhendo quem seria o primeiro. Toda vez que passava perto, o vento das asas levantava poeira, folhas secas e até pequenas pedras. A sensação era de que o chão vibrava junto. A criatura soltava uns gritos agudos misturados com sons guturais, como se tivesse duas vozes ao mesmo tempo. O capitão mandou todo mundo voltar para o jipe. Empurramos o homem lá para dentro e entramos quase caindo. O motorista acelerou com tudo, mesmo com um caminho muito ruim. Luciano, o jipe balançava tanto que parecia que ia capotar a qualquer segundo. Mas ninguém se importou. A criatura veio atrás da gente, voando baixo, aparecendo e sumindo entre os troncos. Vez ou outra ela passava tão perto que eu via as penas batendo uma nas outras. Eu fiquei na parte de trás com um fuzil apoiado no vidro aberto. Cada vez que eu via o bicho chegando perto, eu disparava. Os outros faziam o mesmo. Nenhum tiro acertava. A criatura parecia estar se divertindo com isso. Ela voava num ritmo controlado, sem demonstrar cansaço, como se estivesse nos escoltando até algum lugar. O homem que tínhamos resgatado se encolheu perto dos bancos, cobriu a cabeça com os braços e ficou murmurando palavras desconexas, repetindo pedidos de proteção. O capitão gritava instruções. O motorista tentava manter o jipe na estrada e eu só conseguia alternar entre olhar para frente e vigiar a lateral da mata procurando a criatura. Depois de um tempo que parecia interminável, a estrada abriu um pouco e a luz iluminou melhor. Foi aí que a criatura subiu mais alto e começou a circular acima da gente. A gente descarregou mais balas sem nenhuma esperança real de atingir o bicho. Era mais por instinto do que por estratégia. Então a criatura soltou um grito tão forte que meu peito vibrou. Depois ela começou a se afastar, batendo as asas devagar, como se estivesse satisfeita. Ela subiu em direção aos morros, desaparecendo na escuridão. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Ninguém conseguia falar. A respiração de todo mundo estava descompassada. O jipe seguiu por vários quilômetros sem que ninguém soltasse uma única palavra. Quando chegamos no quartel, já quase de manhã, fizemos o relatório, só que, como dá para imaginar, poucos levaram a sério. Alguns disseram que a gente estava cansado demais e que devíamos ter confundido com algum bicho grande. Só que eu sei o que eu vi. Os meus companheiros também sabem. Aquilo não era uma ave. Aquilo não era gente. Não era nada conhecido.
Aquilo nos perseguiu, controlou cada movimento e só desistiu quando quis desistir. Eu não gosto de me lembrar daquela noite. Sempre que eu tento explicar, a minha voz falha um pouco. Mas a verdade é que existiu, e eu vi com toda clareza. A floresta guarda coisas que ninguém entende, e eu só espero nunca mais cruzar com nenhuma delas. Os Homens Prateados. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Luciano, eu vou contar uma situação que me marcou de um jeito que até hoje eu não consegui esquecer, por mais que eu tente deixar isso guardado lá no fundo da minha cabeça. Isso aconteceu enquanto eu servia durante um período em que nós montávamos uma espécie de base improvisada, numa área de mata fechada, num ponto de rota que precisava de vigilância constante. Eu tinha me acostumado com o ambiente, com a quantidade absurda de umidade, com o barulho de bicho por todo lado e com o cheiro da vegetação tão forte que grudava na farda. Só que naquela noite, especificamente, tudo parecia mais abafado do que o normal. A sensação era de que a mata inteira vibrava ao redor de nós. Eu estava de guarda no perímetro, fazendo o trajeto que a gente chamava de volta curta, que era basicamente andar devagar pelos limites do acampamento e ficar atento ao que fosse estranho. Eu tinha o meu fuzil, a lanterna presa no colete e o rádio que eu sempre deixava no volume baixo. A luz estava escondida por nuvens pesadas, e isso deixava tudo mais escuro do que o habitual. Mesmo assim, eu conseguia me guiar só com a claridade que restava do céu e com o reflexo mínimo que batia nas folhas. À medida que eu avançava, eu comecei a notar que alguns sons que eu sempre escutava ali tinham sumido. Eu estava tão acostumado com o canto dos insetos que eu só percebi a ausência deles depois de caminhar por alguns metros. Parecia que a mata tinha parado de emitir qualquer tipo de ruído. Eu até parei um momento e virei a cabeça de um lado para o outro, tentando identificar se eu tinha deixado de ouvir por distração. Mas não tinha som nenhum. Eu continuava ouvindo os meus passos e a minha respiração. Mas nada além disso. Quando eu cheguei perto de uma área onde a vegetação ficava mais aberta, eu notei uma claridade diferente entre as árvores. Eu não reconheci aquilo de imediato. Não parecia fogo porque não tremulava. Não parecia lanterna porque não tinha foco definido. Era uma luz branca, bem fria, que aumentava e diminuía devagar, como se pulsasse. Eu levantei o fuzil por reflexo, fiquei observando por alguns segundos, tentando entender que tipo de pessoa acenderia uma luz daquele jeito em plena madrugada, no meio de uma mata tão fechada. Eu levei o rádio perto da boca e avisei que eu estava vendo uma claridade suspeita. O pessoal na base respondeu que estava a caminho e que eu deveria esperar. Eu ouvi a instrução, mas a luz começou a se afastar entre as árvores, como se estivesse se movendo. Então eu dei alguns passos para frente, muito devagar, tentando não fazer barulho e mantendo o dedo perto do gatilho. Quanto mais eu chegava perto, mais aquela claridade parecia recuar, como se estivesse consciente da minha aproximação. Eu conseguia sentir a minha respiração ficar mais rápida, não por medo imediato, mas pela sensação estranha de estar seguindo uma coisa que parecia me convidar a chegar perto. Quando eu finalmente cheguei num pequeno espaço aberto, eu me deparei com uma visão que até hoje eu tento explicar, mas eu não consigo arrumar palavras que deixem isso coerente. Luciano, havia duas figuras paradas no meio do claro. Eu digo figuras porque não tem como afirmar que aquilo era gente. Elas tinham um formato humano, mas a pele era lisa, completamente lisa,
sem pelos, sem rugas, sem nenhuma marca. A cor era de uma prata tão brilhosa que parecia refletir a pouca luz que existia ali. Não precisava de lanterna para ver. Era como se elas emitissem aquela claridade branca que eu vinha seguindo. As duas se moviam com uma lentidão que parecia calculada, como se não tivessem peso. Eu tive a impressão de que os pés dela nem encostavam totalmente no chão. Eu levantei o rádio, mas a minha mão tremia tanto que eu tive dificuldades de apertar o botão. Eu consegui murmurar que eu tinha encontrado duas figuras estranhas e que eles precisavam mandar reforço urgente. Eu falei muito rápido, tentando não tirar os olhos delas. E assim que eu falei, as duas viraram a cabeça ao mesmo tempo, como se tivessem escutado a minha voz, mesmo que eu estivesse falando muito baixo. A maneira como elas viraram a cabeça foi tão sincronizada que me deu um impacto imediato. Parecia que elas estavam conectadas. Quando elas olharam diretamente para mim, eu percebi que os olhos não tinham pupila. Só tinham dois círculos luminosos, também brancos, que davam a impressão de atravessar qualquer coisa. Eu senti o meu corpo inteiro ficar preso numa sensação impossível de descrever. Não era arrepio, não era um medo comum. Era como se aquela luz que vinha dos olhos delas fosse alguma coisa capaz de examinar tudo dentro de mim, como se eu estivesse sendo lido, medido e desmontado por dentro. Eu tentava controlar a minha respiração, mas estava muito difícil. Uma das figuras levantou o braço devagar e apontou um dedo fino, comprido demais para parecer humano, direto para mim. Esse gesto foi tão lento que parecia que ela queria que eu assistisse a cada centímetro daquele movimento. Naquele momento eu tentei recuar, só que meus pés não reagiram na velocidade que eu queria. Antes que eu conseguisse dar um único passo para trás, eu vi um clarão forte tomando toda a minha visão. Era tão intenso que não dava para ver nada além do branco absoluto. Eu não lembro de ter caído. A única coisa que eu me recordo é de sentir uma escuridão total substituindo o clarão, como se tivesse apagado de repente. Quando eu voltei a mim, eu estava no chão com o rosto virado para a lateral, sentindo a terra úmida no rosto. Eu ouvi vozes chamando meu nome. Eu senti mãos me virando e perguntando se eu estava bem. Eu demorei para entender onde eu estava, porque a minha visão demorou a se ajustar e a minha cabeça parecia pesada, como se eu tivesse dormido por horas. O pessoal do reforço disse que me encontrou desacordado, com o rádio caído do lado e o fuzil meio torto na minha mão. Eles me levantaram e me levaram até o acampamento, onde os médicos me fizeram várias perguntas. Eu não tinha ferimentos profundos, mas eles notaram marcas vermelhas no meu pescoço como queimaduras superficiais. Eles perguntaram se eu tinha encostado em alguma planta tóxica ou se eu podia ter tropeçado e batido em alguma coisa quente. Mas nada disso fazia sentido com o que eu tinha visto. Quando me pediram para explicar o que aconteceu, eu contei exatamente do jeito que eu estou contando agora. Eu disse que eu vi duas figuras prateadas, que elas olharam para mim e que eu perdi a consciência depois de um clarão absurdo. A reação foi exatamente a que eu esperava. Disseram que eu podia ter desmaiado por causa da umidade, do calor, do cansaço, que eu podia ter imaginado coisas por causa da escuridão e da tensão. Só que não foi isso. Eu me lembro perfeitamente do que eu vi. Depois daquela noite, eu continuei servindo por mais algum tempo, mas as guardas noturnas nunca mais foram as mesmas para mim. Cada vez que eu escutava um barulho estranho na mata, eu lembrava da claridade branca pulsando entre as árvores. Eu até tentava fingir que aquilo não tinha acontecido do jeito que eu lembrava. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu via aqueles dois círculos luminosos me encarando.
Eu não sei explicar o que eram aquelas criaturas. Eu só sei que aquilo não era humano. E com certeza não pertencia àquele lugar. Eu carrego essa história porque eu sei o que eu vi. E por mais que ninguém acredite, eu continuo repetindo para qualquer pessoa que faça vigília em mata fechada. Se você um dia enxergar uma luz branca pulsando entre as árvores, não chegue perto. Existem coisas que não querem ser encontradas. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A cabana. Saudações a todos. Eu vou usar aqui um nome diferente, porque eu ainda tenho receio de tocar nesse assunto com o meu nome verdadeiro. Eu vou me apresentar como André. Eu servi por muitos anos em uma força de segurança aqui na região da Amazônia, próximo de uma área de fronteira. Eu já me deparei com situações complicadas, mas nenhuma chega perto do que eu vivi em 2006, no meio da mata fechada. Aquilo me marcou de um jeito que eu não consigo explicar direito. Mas eu vou contar do jeito que eu me lembro, porque até hoje eu tento entender o que aconteceu naquela noite. E eu não sei se eu consigo. Naquele ano, o meu grupo recebeu uma missão em uma região bem afastada, daquelas que não aparecem em mapa nenhum, e que a maioria das pessoas só conhece por comentários soltos de gente que vive no mato. Falavam que grupos criminosos se escondiam por lá, com estruturas improvisadas em lugares onde ninguém teria coragem de entrar sozinho. A nossa função era ocupar um ponto alto, um morro que serviria mais tarde para operações bem maiores. Éramos 7 homens no total. A ordem era bem clara. A movimentação seria só durante a noite, sem usar lanterna nem nada que entregasse a nossa posição. A gente dependia da claridade da lua, que naquele dia nem estava tão forte. E isso deixava tudo ainda mais complicado. A mata era densa, com troncos enormes que pareciam engolir o caminho. O barulho dos insetos era constante, e de vez em quando eu escutava o mato se mexendo como se alguma coisa passasse de um lado para o outro, acompanhando a gente. A umidade era tão forte que a roupa grudava no corpo. O pessoal já estava cansado, mas continuava firme, porque naquele tipo de missão a gente não tinha escolha. Nós subimos devagar por um caminho estreito, quase vertical. E foi no meio daquela subida que vimos uma coisa que não combinava com o lugar. Era uma cabana. Uma cabana de madeira velha, quase escondida pela vegetação. Ela parecia esquecida ali fazia muitos anos, com a estrutura toda tomada por musgos, lodo e pedaços de troncos caídos. Ninguém esperava ver aquilo daquele jeito tão isolado. A primeira impressão era de que alguma pessoa antissocial tinha vivido ali muitos anos atrás e simplesmente abandonado tudo. A gente se aproximou com muito cuidado. Sem luz, era difícil enxergar qualquer coisa, mas dava para ver que a porta estava podre e que as janelas tinham pedaços quebrados. Quando eu empurrei a porta com o cano da arma,
Algumas lagartixas saíram correndo pelo chão como se tivessem sido pegas de surpresa. Entramos em formação e só ali dentro eu acendi a luz, tapando parte com a mão para não vazar. A cabana não tinha praticamente nada. Era só pó, telha solta, madeira podre e um cheiro forte de um lugar fechado por muito tempo. Não tinha mesa, não tinha cama, panela, nada que mostrasse que alguém tinha vivido ali recentemente. Parecia só mais um ponto esquecido no meio da selva. Mas, em um canto, tinha uma cadeira. E sentado naquela cadeira, como se tivesse sido colocado ali de propósito, havia o que restava de um homem. Um esqueleto. Só ossos. Ossos quase completos, com uns pedaços de roupa rasgada ainda grudados. A cena deixou todo mundo nervoso. Nenhum de nós conseguia entender como aquele corpo tinha ido parar ali, do jeito que estava. A posição parecia arrumada demais, como se alguém tivesse sentado aquele homem morto e deixado ele ali esperando alguém encontrá-lo. A gente olhou o lugar inteiro mais de uma vez, mas não encontramos mais nada que pudesse explicar aquilo. Eu já ia mandar todo mundo sair quando um dos meus colegas falou com um tom que eu nunca mais esqueci. Ele disse que o corpo não estava mais onde nós tínhamos visto. E realmente, meus amigos, a cadeira estava vazia. Naquele momento, a respiração de todo mundo ficou mais forte. Eu lembro que eu senti o sangue subir no meu rosto, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Ninguém tinha chegado perto daquilo, ninguém tinha tocado em nada. E foi aí que a gente viu. O corpo estava na porta, em pé. Ele estava parado, bloqueando a saída, como se tivesse caminhado até lá. Era impossível admitir aquilo, mas tudo estava acontecendo diante dos nossos olhos. Um monte de ossos completamente secos estava de pé, como se tivesse vida, encarando a gente. Olha, o meu coração disparou tão rápido que parecia que ia rasgar o meu peito. Eu não pensei em nada. Eu só fiz o que qualquer chefe de equipe faria num desespero desses. Eu ordenei que o pessoal abrisse fogo. O barulho dos tiros ecoou dentro da cabana de um jeito ensurdecedor. Os ossos voaram para todos os lados. O tronco se partiu no meio e caiu no chão como se fosse madeira velha se desfazendo. Mesmo assim, ninguém baixou a arma. Quando tudo ficou em silêncio, por um instante eu achei que tinha acabado. Só que não acabou. Luciano, uma das metades do corpo, começou a se arrastar pelo chão, puxando o resto como se tivesse um propósito. Como se quisesse chegar perto da gente. As mãos arranhavam as tábuas podres com muita força. Essa foi a pior sensação que eu já tive em toda a minha vida. Um dos meus colegas, que estava tão assustado quanto qualquer um, descarregou mais um carregador naquela coisa. As balas destruíram por completo o resto dos ossos, até não sobrar nada reconhecível ali. Só então nós conseguimos correr para fora da cabana. A descida foi desesperadora. A mata parecia mais escura do que antes, e qualquer movimento perto das árvores deixava a gente ainda mais nervoso. O grupo seguia em silêncio total, pisando o mais rápido que dava sem cair no barro. Cada vez que olhava para o lado, eu tinha certeza de que alguma coisa observava a gente, mesmo que eu nunca visse ninguém. Quando o dia amanheceu, recebemos a ordem de voltar. Fizemos o relatório, mas eles não acreditaram. Disseram que a gente devia ter tido algum tipo de delírio coletivo, que o cansaço podia ter afetado a visão, que talvez alguma coisa que a gente comeu ou bebeu tivesse causado alguma confusão. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que nos atacou naquela noite. Meus amigos, eu carrego essa lembrança até hoje.
A imagem daquele pedaço de corpo se levantando, parado na porta, é uma das coisas que eu mais tento esquecer. Mas a verdade é que em certas partes do Brasil, principalmente nessas regiões de mata fechada, onde quase ninguém entra, existem práticas antigas, rituais e usos de magia que muita gente leva como brincadeira, mas que têm consequências muito sérias. Eu não sei quem colocou aquele corpo lá. Não sei quem mexeu com o que não devia. Mas eu tenho certeza de que não era só um morto largado na mata. Tinha alguma coisa sustentando aquilo. Alguma coisa que não vinha desse mundo e que não queria a gente ali. E eu espero nunca mais cruzar com nada parecido.